Aqui a palavra de Deus, Jesus já nos deixa, já desmente uma das mais frases ditas que todas as religiões levam a Deus. Não. O próprio Jesus já está falando, eu sou o caminho, único, não há outro. Onde vocês estiverem, saiam pelo mundo e preguem o evangelho para todas as criaturas. Que a paz esteja com vocês. Graças e paz a todos, mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje estaremos abordando o início de uma série, O Caminho, né, um tema bem importante que nós vamos abordar aqui. Para aquele que não é cristão, para aquele que é cristão, é um ponto bem interessante. Hoje nós estaremos abordando esse tema. Hoje o irmão Anderson será o pregador no dia de hoje. Quero aqui dar a paz do Senhor para o irmão Anderson, que Deus venha abençoá-lo. E vamos estar abordando esse tema bem interessante aí. Paz e graça a todos. Quero agradecer ao nosso Senhor Deus por mais esta oportunidade, mais esta noite de estarmos aqui trazendo a palavra genuína do Senhor. Cumprimentar o nosso irmão Sidney aí, que hoje nós possamos ser usados, né, como vasos do Senhor para trazer uma palavra, né? Que Deus possa falar aos corações e nós podemos trazer um pouquinho do caminho, né? O caminho que é Cristo, pois todas as coisas são dele, são para ele. Então, vamos dar o início a esse primeiro episódio e que a paz esteja com todos e que o Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento para esta palavra. Ali em João 14,6, né, Jesus diz no versículo 6: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Para nós entendermos um pouco o contexto desta passagem, Jesus em João 14, ele estava falando com os discípulos dizendo: eu vou preparar um lugar para vocês. Eu vou preparar um lugar para todos aqueles que virem a mim, estarão neste lugar. E um dos discípulos, Tomé, ele disse: Mas Senhor, como o Senhor vai preparar um lugar? Não sabemos para onde o Senhor vai. Como vamos saber o caminho? E aí que Jesus entra dizendo no versículo 6: Eu sou o caminho, o caminho. Eu gostaria de pontuar o porque aqui nós podemos ver que é o único. Não há outro. Não é um dos caminhos, é o caminho. Aqui nós podemos ver que Jesus diz assim, vocês querem uma certeza, uma verdade? Ela está aqui, sou eu. Eu sou o caminho, o único. Não falamos de igreja evangélica, não falamos de igreja católica, denominações, espíritas, enfim, candomblé e por aí vai. Hoje nós sabemos que existem várias. Mas aqui a palavra de Deus, Jesus já nos deixa, já desmente uma das mais frases ditas que todas as religiões levam a Deus. Não. O próprio Jesus já está falando, eu sou o caminho, único, não há outro. Não há distorções, não há rotas alternativas. É um caminho que é Cristo Jesus. Nós podemos ver no nosso âmbito terreno aqui. Quando nós estamos perdidos, queremos ir em algum lugar, a gente usa o GPS, né? Usa o mapa e coloca lá. Vamos botar um exemplo, prefeitura. Aí você bota prefeitura. Aí o Maps, teu aplicativo vai te dar o caminho mais curto, o mais longo. Vai te dar várias rotas. Mas nós estamos falando coisas de Deus, de Jesus, e Jesus é pontual. Jesus, ele não é meio termo, ele é a certeza. E ele nos dá um caminho. E se Tomé, na época, vivia com Jesus, andava, fazia as refeições, estava meio perdido, imagine nós hoje. Como é que nós vamos achar esse caminho? Qual que é o GPS que nós podemos usar para encontrar esse caminho? Qual que é o destino desse caminho? O destino todos nós sabemos, ele fala ali, no final, ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós estamos falando, o destino é Deus, o destino é estar na glória com o soberano. E o nosso GPS está aqui, irmãos. A Bíblia Sagrada foi nos deixada como um manual, como um GPS, para que nós possamos entender que esse caminho nos leva a um destino.
e só há um, não há outro. Não sei se o irmão quer acrescentar alguma coisa nessa parte relativa ao caminho. Nós vemos que, né, ali ele diz, né, Jesus, né, como o irmão frisou muito bem, né, ele disse-lhe Jesus, então foi Jesus que falou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então você que, quem sabe, trilhou outros caminhos durante a tua vida toda, né, trilhou o caminho que você sempre quis e desejou, eu quero te dizer e te desiludir de algo. Não deixa chegar no final da tua vida e pensar que agora acabou a minha vida aqui, agora eu vou aos braços do Pai. Como muitos dizem assim, ó, muitos lembram de Jesus. Quer ver uma coisa? No velório de alguém, geralmente diz assim, ó, pai, essa aí era uma pessoa boa, né? Era uma pessoa adorável, né? Geralmente essas frases são ditas depois que a pessoa parte daqui. Mas essa pessoa muitas das vezes não teve no caminho, não confessou Jesus como Salvador. Ela não tinha Jesus como uma verdade e ela não tinha a sua vida em Cristo. Por isso que Jesus diz, ó, eu sou o caminho. Tu quer vir ao Pai, né? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então devemos confessá-lo, Jesus, como Salvador, em primeiro lugar, tá? Então Jesus é o meu caminho, então eu confesso ele como Salvador. Agora ele é a minha verdade, então agora eu tenho vida. A minha vida, eu achei a minha vida, como diz lá em Lucas, né? Quem perder a sua vida por amor a mim, perdê-la-á. O próprio Jesus fala. Então eu tenho essa vida porque eu estou no caminho, né? Então eu vou chegar ao Pai por Jesus Cristo. Então Jesus diz ali, ó, eu sou o caminho, né? Eu dei o exemplo lá da pessoa boa, que não basta ser bom, tem que ter o Salvador, tem que confessá-lo como Cristo, unigênito de Deus, né? O primogênito de toda a criação. Então nem todos os caminhos, como disse o irmão Anderson, conduzem-nos a Deus. Nem todo caminho é verdadeiro, existe o caminho verdadeiro e o falso. Como é que eu sei que eu estou no caminho? Porque eu confessei Jesus como Salvador. Porque eu tenho Ele como minha base, como minha estrutura, como alguém que eu vou seguir, porque Paulo fala, seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se eu estou no caminho de Cristo, eu imito Cristo. Eu digo que Deus é meu Pai e somente através de Cristo eu vou herdar a salvação. Porque nós aqui falamos desse caminho. Por que Jesus fala desse caminho? Porque Jesus é a salvação. Nós não seguimos Cristo para ter uma vida boa, uma vida agradável. Não é somente isso. Nós seguimos Jesus porque quando chegar o final da nossa vida, aí nós vamos viver. A promessa, né, irmão? A promessa não é para esta vida, né? A promessa que nos foi dada é uma vida lá nos céus, onde não haverá dor nem sofrimento, né? As pessoas às vezes dão crédito, como nós estávamos falando até nos bastidores. As pessoas dão crédito a tantas coisas e não dão crédito ao caminho que é Jesus. Porque se tu olhar os olhos, é bonito o que o mundo apresenta, né? E se tu olha um crente, às vezes o crente passando uma dificuldade, às vezes não tem o que comer dentro de casa, mas ele é fiel a esse caminho, ele confessou a Jesus. E ele sabe que a promessa de uma vida maravilhosa vai ser lá, é lá no céu, né? Por isso que ele diz, eu sou o caminho, né? E eu disse, o que é como que a gente vai entender? Se o próprio Tomé estava perdido, como que a gente vai ver? A palavra. A palavra. Se não me engano... Pode falar. A gente vê assim, meu Anderson, por que é que estamos na igreja? Por que é que escolhemos esse caminho? Eu digo por mim, eu estou na igreja porque eu quero ser salvo. Eu quero que, se eu não partir dessa vida até o arrebatamento, esse caminho que eu escolhi, que é Jesus Cristo, justamente é para ser salvo, né? Hoje as pessoas entendem assim, ó, não, eu não preciso estar dentro de uma igreja confinado, eu não preciso que alguém faça em mim uma lavagem cerebral, que só esse caminho leva a Deus. Não, eu sendo uma pessoa boa já basta, eu fazendo doações já basta.
a obra não salva ninguém. Então o sangue de Cristo, ele nos lavou de todo o pecado, nos redimiu, para que nós pudéssemos estar nesse caminho, trilhando esse caminho. Né? Até Jesus traz uma parábola dizendo que, né, a palavra dele é semeada em vários caminhos, né? Às vezes a palavra é semeada num que é bem raso, outro é pedra, outro sol judia demais, né? Mas tem uns que o caminho é na terra fértil. Quando nós damos crédito a esse caminho e entendemos que o caminho, né, a verdade e a vida é Cristo, ao qual Jesus deixa bem claro, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então muitos pregam religiões e religiões e religiões, mas que muitas estão fora do Pai. Né? Tem umas que não vão, infelizmente a gente tem que desiludir muitos, porque nem todo caminho leva a Deus. O Montes citou muito bem, né? Nem todo caminho leva a Deus. Nem todo caminho conduzirá a pessoa a uma vida eterna. Religião, Jesus não veio plantar mais uma religião na terra. Ele vem dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E ele deixa claro, né, irmão? Ele deixa claro, examinai as Escrituras, porque elas de mim testificam. Né? Aqui as pessoas olham a Bíblia e pensam assim, essa Bíblia aí é dos católicos, essa Bíblia é dos evangélicos, essa Bíblia é do fulano de tal. Não, quem deixou essa Bíblia aqui foi Deus, foi Jesus, o evangelho dele. E ele disse, eu sou o caminho, um caminho só. Né? Somente, eu gosto de frisar isso, não estamos pregando placas de igreja, estamos pregando a Cristo, somente a Cristo. Né? A igreja não salva, mas aquele que salva manda nós irmos à igreja. Eu ouvi alguém falar isso uma vez e achei muito interessante. Mas ele nos deixa assim, ele é o foco, ele é o centro, ele é o alvo. Ele disse, eu sou o caminho e a verdade. Eu gostaria de entrar na verdade. Eu queria contar brevemente o acontecido. E a vida, né? E a vida, né? Eu queria contar um acontecido sobre isso, irmão Sidney, para todos que irão assistir. Estava conversando com um amigo meu que ele é do mundo, né? Tem dificuldade de acreditar no evangelho. E ele perguntou assim, como é que tu vai me dar a certeza que essa Bíblia que tu anda, que essa Bíblia dos crentes é a verdade? Ele falou bem assim pra mim. Me prova que essa Bíblia que tu tem é a verdade, não é a outra religião, a outra que é a verdade. E aí eu fiquei pensando, só que Deus não precisa provar nada a ninguém. Deus, ele não precisa provar da sua soberania, do seu poder, da sua palavra. Mas a palavra de Deus é tão maravilhosa que ela se dá a sua própria veracidade, ela se comprova, não há contradições, né? A palavra é a verdade, a palavra fala de Jesus, Jesus é a verdade. Se nós olharmos, é bem simples, a Bíblia teve cerca de 40 autores, se não me engano, né? Diferentes, 66 livros. Isso. 40 autores. 66 livros, né? Diferentes épocas, eram profetas, eram sacerdotes, eram pescadores, né? E eles iam escrevendo e a Bíblia, vamos colocar assim, as passagens se conectando, andando juntas. E como é que pode? Nenhuma novela, nenhum filme conseguiu ser tão perfeito. Eu digo que Deus não precisa provar, mas a palavra ela se comprova. A palavra se dá, ela diz a verdade. Né? Nós podemos ver as profecias dadas há tempos atrás se cumprindo. Cada dia, eu digo que cada dia a Bíblia Sagrada ela é folhada. Ela começou lá no início, ela está sendo folhada. Cada dia é uma passagem que vai se cumprindo. E eu digo, por que a minha Bíblia é a verdade? Não é porque eu aceitei Jesus. Não é por este fato, não é porque a outra igreja faz sinais, a outra religião cura, a outra religião dá trabalho, a outra religião faz isso, faz aquilo, tira o rapaz das drogas. Não. Eu sei que se um dia eu fechar os olhos daqui, eu tenho essa convicção, essa certeza, que se eu fechar os olhos daqui, eu vou acordar nos braços do Criador. Eu sei que nada do que eu fizer aqui é por mérito meu.
tudo foi dado por ele. Se estamos aqui hoje, irmão, conversando, falando da palavra de Deus, é por causa dele, né? Assim como esse livro foi escrito, foi diferentes épocas, diferentes pessoas, mas era um espírito que estava neles, que era o Espírito Santo de Deus, né? Não sei se o irmão quer falar alguma coisa. Não, tá bom de ouvir o irmão, tá bom. E em Tiago vai falar sobre religião, né? Até uma hora a gente pode trazer um tema acerca da religião, porque o caminho nos leva também a pensar nas religiões. Por isso que tu foi indagado pelo que não serve a Deus dessa maneira. Por quê? Né, o que acontece? Tiago vai falar no capítulo 1, versículo 27, ele diz assim, ó: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Agora vem uma interessante para te dar a resposta para esse jovem, ó. E guardar-se da corrupção do mundo. Aleluia. Quando eu dou crédito para a Escritura, em primeiro lugar, eu tenho que crer que ela é o poder de Deus. Ela foi entregue a homens, inspirado por Deus, né? Ela é o próprio Cristo, a Escritura. Ela é divinamente revelada, inspirada por Deus. Ah, mas foi escrita por homens, inspirada por Deus, como o irmão falou. Ela se encaixa tão perfeitamente de épocas em épocas que é impossível não ver o agir de Deus nessa Escritura, né? E ela aqui tem receita para tudo, né? É ela que livra a pessoa da droga, do vício, de uma vida errônea para uma vida correta. Ah, então quer dizer que vocês são perfeitos? Não são perfeitos. Mas só que quando erramos, é ela que nos testifica dizendo: arrependei-vos, né? É ela que nos diz assim, ó, se tu pecar contra teu irmão pecar contra ti, perdoa-o. Então é ela que nos ensina a como andar, a como nos prostrar diante das dificuldades, né? De como, aliás, enfrentar a dificuldade. Ei, irmão Sidney, esse mesmo rapaz, eu falei assim pra ele: onde é que diz, irmão? Eu falei pra ele assim, que tu não pode roubar nem matar. Ah, mas isso aí é de caráter, não é porque está na Bíblia. Negativo. Eu acabei de dizer, nada que temos aqui é por nós, é nosso. Nós somos maldade pura. Nós somos pecado. Pecado. Se há algo de bom, vem de Deus para nós. Tudo que vem de bom é dele. Então, se ele diz que não rouba, não mata, não cobiça a mulher do próximo, não dará falso testemunho, não é porque tu tem bom caráter, é porque veio de Deus, da palavra de Deus para nós. E eu acho interessante, muitas pessoas, elas entendem, elas sabem que isso é uma verdade, mas elas colocam o prazer acima do dever. Elas botam os prazeres, as paixões pecaminosas, terrenas, acima do dever, acima da santidade que Deus disse: vocês são nação eleita, ao sacerdócio real. Pedro fala isso. Nós temos que entender isso. No momento que tu entende, tu tem que viver. Porque se não viver, se tu entende e não viver, tu sabe que tu vai pro lago de fogo. Não há outro caminho. Tu tem que aceitar. Ou tu vive buscando uma santidade. Não somos perfeitos, como o irmão falou. Somos pecadores, né? Natureza pecaminosa. Mas a gente entende, se humilha na presença de Deus e pede perdão. Mas tu entender isso e continuar, aí tu tá praticando a iniquidade, né? Pecado consciente, prazer em pecar. Não sei se o irmão quer falar. Não, é bem isso aí mesmo. E outra coisa, é interessante nós frisar que aqui na Terra muitos escolhem vários caminhos, né? E Deus dá o livre-arbítrio para essas pessoas, para todos nós, né? Eu quero dizer que ninguém me obrigou a estar aqui. Ninguém me obrigou a aceitar Jesus, ninguém me obrigou a estar nesse caminho. Agora, eu entendi, como o irmão falou, eu entendi que nós nascemos com a natureza de Adão, que é pecaminosa, que pecou, caiu, né? A natureza caída, a gente nasce com ela. Mas também
nós tivemos a oportunidade de ouvir os profetas, de entender que essa palavra não é esse livro aqui, ó, a Bíblia Sagrada não é um livro qualquer. É ela que testifica do poder de Deus, é ela que fala, né? Lá no Velho Testamento já vinha falando de Cristo, do Senhor Jesus que haveria de vir, né? Que nos concederia a vida eterna. Então, em primeiro lugar, a gente deve depositar e acreditar nela, né? Como o poder de Deus. E aí, irmão Né? Sidney? Para o mundo é loucura, né? Para o mundo é loucura, mas para nós é o poder de Deus. Exato. Então é o poder de Deus. Sim. E que nem tu falaste lá no Antigo Testamento, em Gênesis, para quem é leitor de Bíblia, ou até quem não é leitor sabe que o primeiro livro da Bíblia é Gênesis. Lá em Gênesis, Jesus estava lá. Isso quer dizer que a vinda dele não foi um plano B que Deus viu o homem pecando, o homem sem controle e disse, vou levar Jesus lá para salvar essa gente. Não, é o plano A, Jesus é o plano A. Ele estava na criação, né? Para aqueles que entendem, procuram a meditar mais na palavra, vê que no momento que Deus faz tudo ali, está Jesus, Espírito Santo, tá todo mundo, tá o Pai, o Filho e o Espírito junto, trabalhando na criação do mundo. Irmão Anderson, tu quer ver uma coisa, né? Eu quero mostrar dois caminhos aqui, ó, né? Para aqueles que você faz uso do livre-arbítrio, em primeiro lugar, tu não tá no caminho de Cristo. Né, quando o irmão citou assim, ó, ninguém vai te proibir de roubar, de matar, de fazer coisa errada. A palavra nos proíbe. É ela que nos proíbe. Não é a religião que nos proíbe. Agora ela diz assim, ó, não matarás, né? Não furtarás, não faça isso, porque não agrada a Deus. E ela te afasta, porque fazendo isso, tu produz para ti o que é iniquidade. E a iniquidade faz o quê? Separação entre Deus e o homem. Então, o caminho quem escolhe é nós, né? Jesus diz, ó, eu sou o caminho. Tu quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz cada dia e siga-me. Então, o caminho é Cristo, a verdade é Cristo e a vida é Cristo. Então, para nós adentrar a morada celestial, como ali no início de 14 de João vai falar, né, que ele vai nos preparar lugar. Agora eu quero deixar bem claro, tem dois caminhos, né? Um você escolhe, que é Cristo. Agora o outro é sem escolha, independente da tua escolha, da tua religião, né? Se você ir para lá, você não tem escolha. Você será conduzido para lá, né? Em Lucas 16, né, vai nos falar do Lázaro e do rico. Os dois morrem, os dois partem daqui. Só que é interessante ver que Lázaro escolheu o seu caminho. Quando ele parte daqui, os anjos o levam ao seio de Abraão. Oh, glória a Deus. Agora, eu te pergunto, o rico escolheu o caminho? E a Bíblia vai dizer que ele era religioso, porque ele vestia esse linho finíssimo de púrpura, né, e vivia todos os seus dias regalado e esplendidamente. Então, ele escolheu essa maneira de viver. Ele tinha um caminho e o mendigo tinha o dele. Só que ao momento, aí os dois morrem. Os dois partem daqui. Agora eu faço uma pergunta para quem sabe vai se questionar, né? Não acredito nisso aí, o caminho quem faz sou eu. Tudo bem. Agora deixa eu te dizer, você mesmo que acha que não precisa tudo isso, né, para ser salvo, caminho só Jesus. Eu posso ser uma pessoa boa. Deixa eu te dizer uma coisa, né? Você fugirá da morte? Existe algum ser humano que foge da morte? Irmão Sidney. Ah? Jesus diz ali ainda, né? Caminho, verdade e a vida. Agora, vida. Assim, ó, eu terminar a conclusão para te ver, ó, ninguém foge da morte. Então tem dois caminhos: vida eterna com Deus ou sem Deus. Agora, quando o rico morre, a Bíblia diz que ele é sepultado, é feito ali, né, uma cerimônia, tal. Tudo bem. Agora os dois abrem os olhos no outro lado. Um no seio de Abraão e outro no Hades. E aí tem pessoas que pensam que vai perder a consciência. E não. Né? Até quero trazer uma hora esse tema aí, porque é bem importante. Né? Mas vamos pegar o gancho aqui do caminho. Né? O que acontece depois? O rico abre os olhos e vê de longe a Lázaro e Abraão. No seio de Abraão. Né? E ali, ó, para resumir, ele fala a Abraão,
pai Abraão, né, eu tenho 5 irmãos na terra, permita que eu vá até eles, para que eles não venham também para este lugar de tormento. Então ele queria voltar e dizer, olha, parem com esse caminho de vocês, escolha o caminho que os profetas estão anunciando, porque Abraão vai dizer, não tem como quem está aqui passar para cá e quem está daqui passar para aí. É grande o abismo? Então, depois de lá, é grande o abismo. E outra coisa, ele lembra dos irmãos. E Abraão fala, tem os profetas, tem Moisés e os profetas, ouçam. As escrituras sagradas, né? O que Moisés vinha pregando aqui na terra? Um caminho. É o mesmo que nós temos aqui nas mãos agora. Ele tinha. Né? Que chamava-se o rolo, né? Ele tinha, e outra, foi dado a ele os 10 mandamentos. Né? Então, você escolhe o teu caminho. Só que nós queremos dizer aqui que Jesus é o caminho. Né? Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Hein, irmão Sidney? Esse ponto 3, o ponto 3 aí de a vida, né? Eu digo que Jesus é tão maravilhoso como se já não fosse a graça máxima, o sacrifício na cruz, né? Ele nos deixa a palavra dele nos dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida. Dizendo que é o único caminho, dizendo que ele é a verdade. E agora ele nos diz que é a vida, né? Só que as pessoas não entendem. Tá, mas como assim a vida? Que vida é essa, né? Que nem tu havia lido ali, ó, em Mateus 16:25 diz... Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. A quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la. Né? Aqui Jesus está falando uma verdadeira vida, uma vida celestial, né? Uma vida na eterna, na alegria, na glória com o Criador. Né? Uma vida de busca de tesouros celestes, né? Não de tesouros terrenos, que hoje em dia nós vemos pessoas indo pelo caminho dos tesouros terrenos, né? E não pelo tesouro celestial. O tesouro terreno, a própria palavra diz. A ferrugem vem, corrói, o ladrão vem e a rouba. Mas a vida eterna com Deus ninguém pode roubar de ti. Mas tu tem que passar, tu tem que andar no caminho que é Cristo Jesus. Uma vida com Jesus, né? De renúncia, de se humilhar diante de Deus, né? Como eu gosto muito de salientar isso, nós aqui não somos perfeitos, nós não estamos, né, querendo ser melhor do que ninguém. Isso aqui é feito para a honra e glória de Cristo, mas a gente entende quando a gente peca, a gente falha. E a gente chega, se ajoelha. Nesse quarto aqui que vocês estão vendo uma parte, eu me ajoelho e peço perdão. Eu digo, Senhor, eu não tenho capacidade de vencer isso, me dá a tua graça, me dá. Então é se humilhar, é reconhecer, eu sou falho, me perdoa. E que nem o irmão disse, todos enfrentarão a morte. Todos, do crente ao ateu, de qualquer religião, todos nós temos algo em comum de pensamento, que é a morte. Só que eu tenho uma boa nova para aqueles que vão querer buscar a Cristo, que vão andar no caminho que é Cristo. No dia da tua morte, tô parafraseando aqui, né, como se fala, Jesus vai chegar antes da morte e vai dizer mais ou menos assim, né? Meu entendimento, claro. Ele vai olhar para a morte e dizer, não, aqui ó, esse aqui tu não te pertence. Esse aqui foi separado. Esse aqui entendeu que eu sou o caminho. Esse aqui entendeu que eu sou a verdade. E ele viveu uma vida comigo, né? Então, ele venceu o mundo assim como eu venci. E lá em Apocalipse 3:21 diz, né? Aquele que vencer o mundo também se assentará no meu trono junto comigo, assim como eu venci o mundo e sentei no trono junto de meu Pai. Não sei se o irmão quer acrescentar algo. Não, eu vou acrescentar o seguinte, ó, nosso maior rival é a morte, né? E Jesus venceu a morte. E ele nos ensina, ele sendo o caminho, ele nos ensina que nós também vamos vencer a morte. Aleluia. Porque em Romanos vai dizer que se eu estou nesse caminho que é Jesus, o meu eu está crucificado na cruz. Não vivo mais eu, mas Cristo tem que viver em mim. Então esse negócio de que eu sendo uma pessoa boa já basta, não preciso morar dentro de uma igreja, Deus te respeita por isso, mas depois não vem dizer, depois da morte, achar que lá, né, lá vai ter vários caminhos, lá vai ser um lugar como muitos pregam, né, muitas religiões, que é um jardim florido. Não, né, Jesus já está dizendo, ó, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Então, quer vir ao Pai? Então tem que aceitar eu como caminho,
acreditar que eu sou a verdade, porque a palavra de Deus é a verdade, Cristo é a palavra, né? Então ele é a vida. Então eu vou chegar ao Pai através de Cristo. Então não pense que todas as religiões levarão a Deus. Ah, tá falando de religião A e B. Não. É só você analisar, você é inteligente, né? É só você parar para pensar um pouquinho, porque pode ver, ó, muitas das vezes o próprio ímpio, né? Esse mesmo, que vou dar um exemplo desse rapaz que fez a pergunta, ele sabe lá no fundo o que é certo e o que é errado, né? Se tu perguntar para um ateu que não acredita em Deus, perguntar, trair a mulher é errado? Roubar é errado? Ele vai dizer, é errado, tá? E por que é errado? Né? Onde é que está escrito que é errado? Né? Ele nasce sabendo. Na verdade, muitos escolhem o quê? Que é dono do seu nariz. Eu mando em mim e pronto, e acabou. Ninguém tem nada que ver. Muito bem, nem Cristo tem nada que ver. Agora ele está dizendo, ó, eu sou o caminho. Né? E o Tiago vai dizer, quer vir após mim, né? Negue-se a si mesmo. Né? Se eu perguntar para o irmão Anderson aqui, ó, o irmão aceitou Jesus como Salvador, né? Tem virado esse ano aqui, ó, como servo de Deus, tomando a ceia, né? Fazendo parte do corpo de Cristo. É fácil ser crente, irmão? Não, Ser cristão? Não é. É difícil. O próprio Jesus disse, né? Que nós vamos ser perseguidos pelo nome dele. Então, tu vê. Esse caminho é estreito ou é largo? É estreito, muito estreito. Muito estreito. E o que Jesus fala sobre o caminho? Ele diz assim, ó, olha, né? O caminho é estreito, a porta é estreita. O caminho largo, o que conduz? É largo o caminho que leva à perdição, né? A perdição. Então o que acontece, né? O caminho de Cristo, vou ser bem claro para quem for ouvir aí a mensagem, o caminho de Cristo é difícil, é complicado, é renúncia, é negar a si mesmo todos os dias. Tem dias, irmãos, que quem tá lá na igreja é mais tranquilo, né? Quem tem um conhecimento maior, não. Nunca é tranquilo. É dificuldade porque tem dias que a gente tá triste também, tá angustiado, tá abatido, né? Mas só que quando nós olhamos assim, ó, que a nossa vida não é aqui. Né? Ele vai falar em João ali no início, dizendo que, né, eu vou ao Pai e vou preparar a morada. Se não fosse assim, eu não teria dito, né? E lá ele vai preparar uma morada para quem acreditar que ele é o caminho, para quem viver este caminho. E Então, irmão, assim, eu tava conversando com outro irmão da congregação ali, na questão dessa luta, dessa dificuldade diária, mas nós temos que entender que é uma via de mão dupla, certo? A mão de Deus é a nossa, e a mão de Deus nunca falha, ela não falha, ela é perfeita. E se algum momento da nossa vida, seja a pessoa crente no caminho, ou uma pessoa não crente, passa por uma dificuldade, a mão de Deus vai estar estendida. O que Jesus disse antes de subir ao Pai? Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em João aí, ó, em João ele vai dizer que, né, eu vou ao meu Pai preparar morada e não vos deixarei órfão. Né, enviarei para vós o Espírito Santo, o Consolador. É Ele que nos ajuda, é Ele que nos capacita, é Ele que nos convence do nosso erro, do nosso pecado, da nossa transgressão, né? É Ele que nos faz enxergar Jesus como caminho. E essa verdade, quando nós entendemos a verdade, irmão Sidney, as promessas que foram nos dadas pelo próprio Cristo, isso nos basta para viver aqui na aflição. Porque ele nos prometeu que voltará, ele nos prometeu a morada, ele nos prometeu a vida eterna. Só que tem um preço, né? Aquele sangue derramado na cruz do Calvário, me comprando a mim, a ti, a todos nós, crendo tu ou não, né? Tu foi comprado pelo sangue de Cristo, né? É uma graça imerecida, mas tu tem que entender uma coisa. Tu foi comprado, tu foi tirado do jugo do pecado. Só que tem algo, para te entrar no reino do céu, não é de qualquer jeito. E muitos pegam, irmão Anderson, a cena da cruz do Calvário, aonde o da direita, se não me falha a memória, ele fala que,
né? Ah, mas se tu é o Messias, o rei, desce da cruz e tira nós daqui. E o da esquerda, se não me falha a memória, agora não posso inverter os lados, mas teve um que disse, né? Nós estamos aqui porque merecemos, este homem não merece. E ele fala, ó rei dos judeus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Oh, E glória. Jesus diz, né? Ainda hoje estará comigo no paraíso. Oh, aleluia. E muitos pegam esse cenário para dizer assim, não, no final eu confesso que Jesus é meu Salvador, mas você sabe o seu final? Né? Então ele diz assim, ó, né, Jesus nos manda nós confessarmos que Ele é o caminho, que Ele é a vida. Quando nós entendemos isso, né, por isso que o tema central da Bíblia é João 3,16, né? Ele fala, né, não foi vós que escolheste a mim, mas eu que vos escolhi. E nomeei para que vades e dei fruto. Só que ele nos escolheu. Só que eu tenho que entender que não foi em vão a escolha dele. Agora eu tenho que também escolher ele. Né? Ele nos escolheu e nos amou primeiro, né? E aí eu tenho que confessá-lo como Salvador. Né? Então tem pessoas que dizem assim, não, eu sendo uma pessoa boa já basta. Eu já ouvi muito isso de pessoas. Então, e aí, quando entendemos isso, nós vemos que a morte de Cristo seria em vão, porque só basta ser bom. Né? O jovem rico lá, quando chega para Jesus, diz, né, bom mestre. E o que Jesus fala para ele? Por que me chamastes de bom? Bom só tem um, que é o Pai. Só o Pai. E aí Jesus, não é que Jesus bota Deus Pai em segundo plano, mas ele diz, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmão, o quarto ponto que tu acabou de ler, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se tu não aceita que ele é o caminho, se tu não anda naquele caminho, se tu não aceita aquela verdade, e se tu não vive aquela vida, tu não vai conseguir ver o reino, né? Aqui, pra finalizar, no versículo 6, Jesus diz, né? Tu tem que aceitar. A Bíblia é a palavra, ela fala de Jesus e pronto. Quer ver Deus? Segue aqui, ó. Segue esse livro sagrado, né? Segue, é fácil? Não é fácil. Mas Jesus está dando vou falar uma linguagem mais atual, ele está dando a barbada aqui, como muitos falam aqui. Ele está dando é fácil, né? Ele mesmo fala, tome sobre vocês o meu jugo, pois o meu fardo é leve. É leve o que ele nos exige. Nós é que complicamos muitas vezes, né? Ele conclui muito. Se tu queres ir ao Pai, se tu quer ver um mundo celestial junto do Pai, tem que vencer a morte. E não tem como vencer a morte vivendo uma vida onde tu vai por vários caminhos. Hoje tu tá indo na baladinha, hoje tu tá indo na festinha ali, hoje tu tá indo numa junção, hoje tu fica com uma menininha aqui, hoje tu fica com outra menininha ali. Isso são vários caminhos, né? Mas se tu anda no caminho que é Cristo, ele te diz, tu não pode viver sozinho. Tu casa, arruma uma esposa. Ele dá a diretriz, ele dá exatamente como deve ser feito, da forma que agrada a ele, né? E ele nos determinou através da Bíblia como conseguir acessar o reino dos céus. Como eu disse... Eu não me lembro, eu não lembro bem o texto, mas eu acho que ele diz assim, ó, tem de paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Sem santidade ninguém verá a Deus. Então o caminho esse que Jesus nos apresenta, dizendo, ó, eu sou o caminho. Então é renúncia, é santificação, temos que procurar uma nova vida. A forma de viver não é mais como o mundo dita as regras. Como eu citei aqui em Tiago, né? Que o mundo, não, aquele que copia o mundo, aquele que vive uma vida regressa assim, ó, hoje eu tô com o pé na igreja, amanhã não tô mais, né? Infelizmente, tu tá escolhendo vários caminhos, né? E aqui vai dizer, ó, que não que a gente aqui como o irmão antes falou, ninguém é melhor que ninguém. Agora a palavra é uma só, ela não faz curva. Ó, e guarda-se da corrupção do mundo, né? Se eu tô hoje acreditando que, né, hoje a gente está pregando aqui que só tem um caminho, que é Cristo Jesus, né? Se tu pensa na tua mente que, né, hoje eu trilho um caminho, né, mas eu imito o mundo,
né? A minha maneira de viver é igualzinha do mundo, né? Eu tô fora do caminho de Cristo. E infelizmente não há meio termo. Mas hoje Deus dá a oportunidade de nós entender que Jesus é o caminho. Ele é nosso advogado, né, irmão? Ele é nosso advogado nesse momento. E outra, as obras de quem está no caminho de Cristo é diferente de quem não está no caminho de Cristo. Né? As obras nos testificam que são os frutos, né? Que nós estamos no caminho de Cristo. E tu vê o próprio caminho que Jesus trilhou, o conduziu para onde, irmão? Para a cruz do Calvário. E não conduziu ele. E outra, ele não precisava matar a carne dele, porque ele não pecou. Né? Ele foi um homem sem pecado, ele foi perfeito. Em tudo ele foi perfeito. Só que era necessário, era necessário, né, irmão? Por que era necessário ele fazer isso? Só que aí eu te pergunto, irmãos, ele cumpriu a missão dele. E por que nós não devemos? Nós também temos uma missão. Ele poderia... Nós temos essa missão de quê? De dizer que nós, por que Jesus fala? Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Né? Vós tem que ser diferente. Aquele que serve a Cristo não serve mais ao mundo. Tem uma parte que diz assim, ó, aquele que é meu amigo, né, se torna inimigo de Deus. Aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então o caminho, olha aí 2 caminhos. Se eu sou amigo de Cristo, né, o meu caminho é Cristo. Então, eu sou amigo de Cristo, eu aborreço o mal. Eu aborreço o mundo. Se eu sou amigo do mundo, eu sou inimigo de Deus. E não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que diz. A palavra fala, né, irmão? Se nós olharmos o caminho, ela abrange vários ganchos para outras partes. O próprio, ele falou, não há como você agradar 2 mestres. Então, vamos colocar assim, ó, não há como você andar em 2 caminhos. Não há como andar em 2 caminhos. Que nem o irmão disse, se eu ando no caminho de Cristo, as minhas atitudes têm que ser como a de Cristo. Não somos iguais a ele, jamais seremos, mas nós temos que ser a semelhança de Cristo. Falar como um verdadeiro cristão. Andar como um cristão. Outro, irmão, é triste dizer isso aqui que eu vou dizer, ó, tem muitos crentes hoje que estão à beira do caminho. Que são, para mim, os mornos que estão lá em Apocalipse, porque estão à beira do caminho. Em cima do muro? Quem são esses à beira do caminho? Eu para mim, são aquelas pessoas que são indecisas. Não defende nem o evangelho, mas e defende o mundo. Daqui a pouco defende o evangelho e é contra o mundo. Daqui a pouco é a favor do mundo e contra o evangelho. Ah, isso aqui é demais. Ah, isso aqui pode, isso aqui não pode, não. Às vezes quer negociar também, muitas vezes negociar, né? Ah, eu vou à igreja, mas eu quero fumar meu cigarro. Eu quero ir à igreja, mas eu quero tomar minha cervejinha final de semana. Não há 2, é um só. Não há meio termo. O que está na beira do caminho, infelizmente, a Bíblia diz que, né, que será vomitado da boca. Jesus fala. E outra, para mim, o texto mais triste da Bíblia, né, é aquele em Apocalipse 20, se não me falha a memória agora, que o nome da pessoa não estará no livro da vida. Esse que está na beira do caminho, nem o seu nome está no livro. E aí tu imagina, irmãos, aquele que está de fato no caminho, que é Cristo, né, tem um nome escrito no livro da vida. E o que diz lá em Apocalipse? É que aquele que venceu, o que será dado a ele? Coroa da vida. A coroa. Então nós sabemos que estar no caminho pode ser doloroso, sofrido, né? Muitas vezes cansativo, né? Muitas vezes a nossa carne querendo algo que nós olhamos para aquilo que a carne deseja e vemos que é do mundo. Então eu não devo fazer. Não vai agradar a Deus. Eu tenho que pensar assim, vai agradar a Deus? E às vezes, irmão, a gente tem que pregar o evangelho sincero, verdadeiro e a realidade da vida. Muitas vezes as pessoas irão cair, irão pecar. Mas o que ela vai fazer após isso é o que vai determinar se ela vai andar no caminho ou ela vai se apartar desse caminho. Tem que ser sincero, não é fácil. Às vezes, uma feridinha, uma aberturazinha, o maligno vem, o inimigo das nossas almas vem e faz um estrago. Isso é um fato, é verdade. Mas a gente tem que...
E é importante, assim, ó, quem tá no caminho, pegar esse que tá na beira, Exato, trazer pro caminho. exato. Por exemplo, assim, ó, hoje a gente vê, assim, ó, é triste isso aqui, ó. É, pessoas com idade, com bagagem com Deus, vendo muitas vezes um familiar fora do caminho, mas não fala para ele que ele tá fora do caminho, né? Muitas vezes se preocupa mais com o que a sociedade vai pensar dele do que de fato o que diz a Bíblia. Se preocupa muito com o que o colega meu do trabalho vai pensar ao meu respeito, mas que se dane o colega do meu trabalho, que se dane essa sociedade corrupta, que se dane aquele que der ouvido à voz de Deus. Em Apocalipse está muito escrito isso, né? Dê ouvido, né, ao que o Espírito diz às igrejas. Né? Hoje a gente vê assim, ó, eu costumo dizer, há fábulas pro que pensam da gente, que falem mal da gente. Agora estão aí, ó, querendo falar. Mas que se dane, eu não tô nem aí pros letrados, eu não tô nem aí pra essa sociedade corrupta, né? Que uma pessoa entenda que ela não tá no caminho de Cristo, que ela precisa entender que só vai chegar a Deus por intermédio de Cristo. E nós queremos mostrar Jesus aqui, né? Eu costumo dizer que se dane o mundo jaz no maligno, e aí eu vou passar a mão, né? Não, que se dane o mundo. Aquela pessoa que quer dar crédito, dê. Não quer dar crédito, não dê. A Bíblia é clara. Jesus diz: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai. E o que está escrito aqui, ó? Quer ir ao Pai? Aceita Cristo. Eu tenho para mim que o maior amor, né? Porque a Bíblia vai dizer assim, ó, que para cumprir os 10 mandamentos, Jesus vai falar: ame a Deus acima de tudo. Depois o seu próximo como a ti mesmo. Para mim, o maior amor de uma pessoa é mostrar o céu e o inferno para a pessoa. Por quê? Vamos lá. O cargo, vamos dar um exemplo, o maior cargo no país, um presidente. Se ele não tiver Jesus como Salvador, ele vai chegar no fim da vida dele com fama, dinheiro, sucesso. Mas vai chegar no fim da vida dele, ele vai ser tratado como qualquer outra pessoa normal. Se ele não escolheu Cristo como Salvador, inferno. Inferno. Jesus falou muito do inferno na Bíblia. O que mais pregou sobre o inferno, né? Foi Jesus. Infelizmente. E aí, qual é o maior amor? Eu acredito, eu até já ouvi um pastor dizendo que no inferno haverá muita pregação e arrependimento. E vai ter ovelha dizendo pro pastor: você é o culpado de nós estar aqui. Por que você não falou a verdade para mim? E aí, irmão, do que adianta a casa boa aqui na terra? O que adianta uma posição social bacana? O que adiantou chegar num guarda-roupa e ter a melhor roupa da moda, o melhor tênis que a moda dita? O que adiantou? Hein, irmão Sidney? O que é melhor? Tu ter uma mansão ou ter o teu nome escrito no livro da vida? Diz pra mim. É aquilo que eu falei, o texto mais triste da Bíblia é esse: você chegar naquele dia e o teu nome não tá lá. Mas peraí, eu era o fulano, eu era o ciclano. Afasta de mim que praticais a iniquidade, some daqui. Tu acha que lá naquele dia, irmão Anderson, Deus vai ser o bonzinho? A mesma palavra que salva é a que vai julgar, né? Deus vai ali vai dizer, ó, Deus vai ser, Tiago vai falar. Não, e irmão Sidney? E não... aquele que lá vai acabar a misericórdia. Hoje existe ainda em nossas vidas a longanimidade, a misericórdia, ela superabunda a nós. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, irmão Anderson. Você se imaginaria em 2024 confessando essa fé em Cristo Jesus? Se tu olhasse pro Anderson de 3, 4 anos atrás, é loucura, esses crentes aí são loucos. Eu vou viver minha vida do jeito que eu quiser, né? Hoje eu vou chegar do trabalho, vou tomar um banho e vou pra noite. É prazeroso, é bom. Agora tu imaginava o Anderson de 2024, né, na frente da tela de um celular dizendo: Jesus salva, Jesus liberta, Jesus é o caminho. Aquilo que eu vivia era bobagem, aquilo que eu vivia era besteira. Aquilo sim é besteira.
isso aqui que eu estou vivendo agora é um caminho, porque eu aceitei Jesus como Salvador, eu confessei Jesus como Salvador, eu acredito tão somente em Cristo, eu sei que para mim chegar a Deus, ao Pai da criação, é só por intermédio de Cristo, senão não há salvação. Né? Então não adianta minha vida bacana, não adianta minha vida legal. O caminho que tu está indo está errado, né? Se não adianta nada disso. Eu costumo dizer que o câncer leva muita gente, a depressão leva muita gente, mas se essa pessoa morrer com Cristo, ela vai entender que foi melhor morrer com Cristo do que viver 100 anos aqui na Terra sem ter acometido de nenhuma enfermidade, mas morrer sem Cristo. Hein, irmão? Paulo foi um cara mais, vamos colocar assim, estudioso da época, um dos mais estudiosos, frequentou a melhor escola, batia de frente com os filósofos, né? Se não me engano, ele foi criado aos pés de Gamaliel, né? Que era um dos mais entendidos da época. E o que Paulo diz? Nada sou, tudo isso, a minha bagagem é esterco, é nada diante de Cristo. Então, que nem o irmão disse, não adianta tu ter isso, carro do ano, isso, aquilo, casarão, mas tu não confessa Cristo. O maior tesouro é Cristo, é a salvação, é a graça que Ele nos deu. Porque vai chegar um dia que será lido o livro. João fala, né, que ele se apavora porque não tinha um que era capaz de ler o livro, mas ele olha e sim, havia um digno de abrir o livro, né? O Cordeiro, que é Cristo Jesus. E tu sabe que tem muitos que estão no caminho errado, mas consciente do erro. Isso aí que é mais triste, sabia? Porque eu ouvi de um mundano um dia, ele dizendo assim, ó, olha, eu pregando para ele, dizendo, olha, você quase me convenceu, hein? Porque ele falou, eu sei, irmão Sidney, que se eu aceitar esse Jesus que tu tá me falando, eu sei e tenho consciência disso. Eu vou ter que abandonar a cerveja, abandonar o futebol, abandonar certos ambientes que eu convivo, porque, de fato, para mim herdar o céu, eu tenho que ser como tu. Não que eu sou bom, não é isso. Mas eu não frequento lugares que ele frequenta, eu não faço o que ele faz. E aí tu vê, ele confessou que ele deveria trocar os certos ambientes. Então eles sabem do caminho que estão trilhando. Né? Mas aí Jesus diz assim, ó, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus na terra. Então Jesus mostrou esse caminho, dizendo, ó, ele é o caminho. Né, irmão? Então a gente pode concluir dizendo, né, arrependei-vos. Né, e que possamos trilhar cada dia mais esse caminho que é Cristo Jesus, e aquelas pessoas que estão nos ouvindo, né, parem um pouquinho, né, você dá oportunidade para tantas coisas na vida, né, dê oportunidade para esse caminho, né, irmão? Nós não pregamos a nós mesmos, né, pregamos a Cristo, a Deus, as coisas de Deus. Como o irmão disse, pare um pouquinho de dar crédito às coisas do mundo. Tem dado certo na tua vida? Muitas vezes tu diz, tem dado certo. Mas seja sincero consigo mesmo. Eu vejo muitas pessoas dizendo, eu tenho tudo, mas tô sempre de mau humor. Então entenda um pouco, tenta enxergar que o verdadeiro caminho para a felicidade é Cristo. Não estou dizendo que no momento que tu aceitar Cristo aqui nessa terra, teus problemas vão acabar, tua vida vai melhorar, vai ser uma maravilha 100%. Não. O próprio ele mesmo disse, ossos ainda se quebrarão, tereis aflições, mas tens de bom ânimo, pois eu venci o mundo. E nós também, se seguirmos esse caminho, iremos vencer este mundo. E é isso que nós pregamos. Entre nesse caminho, entre na porta estreita. Cristo é o único que pode nos salvar. Somente através de Cristo, Cristo vai nos pegar e nos levar até o Pai. Somente através de Cristo. E assim eu me encerro, né? Porque senão, se nós vamos falando, nós vamos ficar aqui até... E ainda é o primeiro episódio, né, irmão? É o primeiro episódio que nós estamos trazendo, aí vão ter mais 3. E se Deus quiser, Deus vai estar nos usando ainda de forma maravilhosa para trazer a vontade dele. E que o nome dele, né, vai ser glorificado a cada episódio que nós formos ministrar aqui, seja nós, seja algum convidado, né? Queria agradecer a Deus primeiramente por mais esse dia,
né, por estarmos finalizando esta série, esse primeiro episódio da série. E agradecer ao irmão Sidney por sempre estar comigo aí, pegando junto, né? Às vezes a gente tá cansado, mas a gente sabe que isso aqui é um compromisso com Deus. E como é pra Ele, é pro nosso glorioso, poderoso Deus, a gente tem que dar o nosso melhor, tirar força. Na verdade, a gente não tira força de nós, né? É Ele que nos dá força, né? Ele que nos capacita. Eu queria encerrar, meu Anderson, dizendo assim, ó, que, né, eu costumo dizer que o mundo, quando nós escolhemos este caminho, que é Jesus, o mundo não nos atrai mais. A gente não presta mais para ser mundano, né? Então vem experimentar desse caminho, porque eu costumo dizer que o mundo não nos atrai, né? A gente vê que lá é passageiro, é uma coisa que pode durar uma noite, mas pela manhã você vai chorar, você vai se sentir triste, né? Eu costumo dizer que muitos enchem a cara, não é porque é bom, eu bebo, isso não muitas vezes é para amenizar algo que está lá dentro no oculto, né? Escondido lá dentro, que vem machucando essa pessoa. E ela bebe, fuma, cheira, ela pratica aquilo que, né, que vai dar um momento de êxtase para ela. Mas só que eu digo que logo isso passa, o efeito passa. E a dor e a tristeza muitas vezes não sai da pessoa. Agora, Cristo Jesus, Ele é a maior alegria que nós podemos ter. Aleluia. Cristo Jesus é tão glorioso estar nesse caminho, que eu digo assim, ó, eu desde os meus 18 anos de idade, eu estou nesse caminho, né? E é uma alegria tão grande acordar pela manhã, mesmo às vezes triste, né? Às vezes não querendo nem pregar mais. Às vezes a gente passa pela mente, mas olha, eu vou sentar no banco e ficar quieto, nem vou pregar mais. Aí vem o Espírito Santo, o Consolador, dizendo, olha, ide. Né? Às vezes eu olho para uma irmã, né? Um irmão que não aceitou Jesus ainda, eu olho assim, ó, se eu não pregar para ela, essa alma vai para o inferno. E aí vem algo na nossa alma que nos alegra, nos encoraja a pregar esse caminho. E é tão glorioso sentir Cristo em nossas vidas, né? É tão glorioso sentir o Espírito Santo em nós e saber que eu estou nesse caminho. E o nosso maior inimigo, o nosso maior rival de nossas almas, que é a morte, um dia chegará para nós. E será tão glorioso abrir os olhos no paraíso. Eu adoro uma frase que o pastor disse para mim esse dia, né? O irmão Ariovaldo disse assim, irmão Sidney, eu prefiro errar para mais. Errar no sentido que eu quero dizer o seguinte, né? Ser mais assim, ó, que as pessoas dizem que ele quer ser santarrão. Mas é melhor chegar naquele dia e dizer assim, Deus dizer assim, ó, olha, tu até podia ter usado um calção, você não usou. Nesse sentido que eu falo. Mas tudo bem, você errou para mais. Você nunca botou um calção para honrar o meu nome. Nesse sentido que eu falo. Sim. Né? E aquilo me marcou, porque é melhor assim as pessoas dizer que é ser santarrão do que, né, às vezes realmente chegar naquele dia assim, ó, tu exagerou, mas ó, teu galadão tá aqui. Né? O teu caminho foi trilhado, né? Como Paulo fala, que muitos mesmo com uma palha queimada será salvo. Né? Mas que bom, glorioso é para nós estar nesse caminho. Né? Eu encerro essas palavras dizendo, agradecendo ao irmão Anderson, que Deus siga, né, lhe usando, né, lhe dando o primeiro amor, né, que nunca esfria esse primeiro amor, né, como a Bíblia nos fala, né, o primeiro amor, que siga sendo esse vaso de Deus e nas mãos de Deus, e vamos seguindo, né, com esse propósito aí até a vinda de Jesus, né. Que Deus então possa nos abençoar, nos seguir nos usando para a honra e glória do santo nome dele. Amém. Amém.